Boa tarde, colegas. Este caso que eu vou apresentar é bastante mais curto. Ele já foi publicado na Revista Portuguesa de Cardiologia pelo professor Carlos Coutrinho e eu fui coautora. Eu trouxe aqui porque achei, ele nunca foi discutido em termos da cintigrafia e por isso pensei que podia ter algum interesse nós apreciarmos aqui. Portanto, isto trata-se de um jovem de 20 anos, jogador de futebol profissional, que apresentava uma dor torácica atípica para esforços intensos. Ele era saudável, não tinha fatores de risco cardiovascular conhecidos, antecedentes pessoais e familiares eram irrelevantes e não fazia qualquer terapêutica habitualmente. O exame objetivo não tinha alterações, o ECG salientava-se um padrão de hipertrofia ventricular esquerda. Eu não tenho o ECG, isto já se reporta há 2004. Essa hipertrofia que não foi confirmada no ecocardiograma, portanto tinha paredes de espessura normal, válvulas normais, portanto tinha um ecocardiograma normal. As queixas do jovem mantinham-se, isto foi 2004, que foi o ano em que o Fer faleceu no campo de futebol e, portanto, andava toda a gente muito emocionada com isso, e ele, de facto, apresentava sempre as mesmas queixas de dor torácica intensa para esforços intensos. E nós fizemos-lhe uma prova de esforço também, fez uma boa prova de esforço, uma resposta atencional adequada, não teve critérios de positividade da prova de esforço, embora tivesse mimetizado a dor e ela foi interrompida exatamente por isso. Por isto, fizemos-lhe uma cintigrafia. O que é que vimos na cintigrafia? Isto pode-se discutir, a realização já da cintigrafia, porque é um jovem que tem uma probabilidade pré-teste de ter uma doença coronária muito baixa e, portanto, poderíamos ter resolvido ficar por aqui, mas era muito difícil ficar por aqui quando havia um jovem que apresentava queixas e, portanto, que nos pedia ajuda. Na cintigrafia, interpretámos como uma discreta hipocaptação do radiofármaco nos segmentos médio e basal da parede anterior e uma discreta hipocaptação também da parede inferior que normalizava no estudo de repouso. Com isto, fizemos-lhe coronariografia, foi com esforço. A sobrecarga foi esforço e foi com tretofosmina. Fizemos-lhe portanto, aqui também continua-se no bullseye, continuamos a ver que há reversibilidade no repouso. Coronariografia normal. Portanto, perante isto, pensámos estar perante um falso positivo. O rapaz continuou connosco, com as mesmas queixas que o impediam de jogar futebol e a perguntar se podia jogar futebol, mas as queixas eram limitativas. O professor Carlos Coutrinho, na altura, estava a fazer os ecos de esforço, resolvemos fazer um eco de esforço, e no eco de esforço o que é que se viu? Viu-se que, logo a partir dos 8 minutos de esforço, ele começou a desenvolver um gradiente intraventricular com o movimento anterior sistólico da válvula mitral e atingiu no pico de esforço um gradiente de 100. Com isto nós concluímos, seria realmente aquela cintigrafia um falso positivo? Ou estaríamos perante um pseudo-falso positivo? Penso que isto pode explicar alguns dos falsos positivos, interpretados como falsos positivos da cintigrafia, e era isto que eu deixaria à vossa discussão. Penso eu que o mecanismo de isquémia aqui será provavelmente um outro tipo de mecanismo que não por doença obstrutiva das coronárias. Era uma dor torácica atípica porque era era com esforços muito intensos, mas depois o rapaz era muito estressado também, mas tinha com esforço, claramente a relação com o esforço. Não, nunca houve uma dor com... Não, só era atípica, depois ao mesmo tempo ele queixava-se de dores de outras localizações e etc. Era inferior também, era anterior e inferior, que normalizou no estudo de repouso. Normal, o ecocardiograma era normal, processamento normal. Paredes, motilidade normal, valvular normal, tudo normal. Só depois no eco de esforço é que desenvolveu aquele gradiente intraventricular. E, portanto, é assim, nós de facto, a todos os que desenvolvem gradientes intraventriculares, medicamos com beta-bloqueante. No caso deste rapaz, isto foi uma situação um bocado complicada, nós perdemos para follow-up, não sabemos dele porque ele queria jogar futebol. É claro que começou a visitar vários colegas nossos, as opiniões foram divergentes, mas eu penso que ele continua a não jogar futebol, mas penso que não fará nenhum tratamento, senão talvez algum antidepressivo. A primeira era se na prova de esforço dos 17 a 20, sei que teve aquele discreto infra-DST inferior a 1 milímetro, como é que foi a resposta atencional?
em termos do padrão, porque nós sabemos que o professor Carlos Cotrim tem uma série de investigadas nestas condições, se o padrão de alteração da perfusão é reprodutível quando o fenómeno portanto, se encontra esse sangue e essa obstrução intraventricular. Por outro lado, era a explicação para o mecanismo da hipoperfusão no esforço. Se é por diminuição da perfusão coronária, por diminuição do débito, uma vez que há essa obstrução, essa diminuição mesosistólica da injeção, qual é que é essa? Pois, é difícil. Em relação à prova de esforço, foi feito um infantilizamento muito discreto, sem critérios de positividade, pronto, numa avaliação muito rigorosa, quase a querer encontrar alguma coisa que explicasse o quadro. Em relação ao eco de esforço, não houve alterações nenhumas da motilidade nem nada, a única coisa que se observou foi de facto o gradiente intraventricular. Isto foi acompanhado de queda tensional, ele estava com 170, desculpe, eu esqueci, 170 de pressão arterial, passou para 130 e de mal-estar, portanto os sintomas foram estes. Mas não houve nenhuma alteração que sugerisse isquémia. De qualquer forma, nós interpretamos isto, eventualmente, por aumento da sobrecarga intraventricular, isquémia subendocárdica, não sei, provavelmente. Eu gostava muito de fazer a este rapaz com beta-bloqueante agora uma cintigrafia. Uma ressonância. Não? Uma ressonância, eventualmente. Porque havia dúvida em relação à medição da possibilidade de uma miocardite hipertrófica. Não havia de forma alguma. O ecocardiograma era normal. Eu mostrei-vos o ecocardiograma, que é perfeitamente inocente. O ecocardiograma é normal. Portanto, havia inicialmente, ele era um rapaz magro, podemos ter perfeitamente um padrão de hipertrofia ventricular esquerda, portanto, um falso positivo da prova do eletrocardiograma, que não foi confirmado no eco, portanto, não há nenhuma possibilidade de microartrite hipertrófica, me parece. O eletro era meu, porque ele era magro, e, portanto, isto era simplesmente, ele era muito magro, complexos altos. Eu gostava de fazer, e penso que isto é de 2004 e agora que fui buscar, é que, portanto, eu como o Catarina falámos sobre isto e talvez tenha algum interesse em termos para a cintigrafia e em termos de diagnósticos de cintigrafia. Se tivermos mais alguns doentes, ele não vamos encontrar e é difícil fazer mais exames, e também isto não é isento de radiação e etc. Mas para percebermos o mecanismo, talvez fosse interessante fazer a algum destes doentes um beta-bloqueante e repetir a cintigrafia. Provavelmente. Exatamente. Mas nem sempre na cintigrafia ele se detecta. Alguns sim, exatamente. Mas isto em termos de cintigrafia era o que talvez, e esta nomenclatura não é nova, já foi descrita, talvez é um pseudo-falso positivo da cintigrafia. Eu também acho que sim. Porque o que não se percebe aqui na cintigrafia é porque é que isto é tão localizado, não é? Se é uma isquemia subendocárdica, devia ser difuso. Repare, é anterior, inferior e com... E, enfim, aqui o ápex também não fica completamente inocente. Ok. Em todos os testes em que se fez esforço, prova de esforço convencional, cintigrafia e no eco de esforço, ele teve sempre o mesmo tipo de resposta tensional, ou seja, sempre teve dor, teve queda tensional? Na prova de esforço não teve queda tensional. Curiosamente, na cintigrafia teve uma discreta, não tanta como no eco de esforço, mas nós parámos a cintigrafia antes, quando ele começou com dor, até porque nós estávamos a fazer meio ambiente propriamente, completamente hospitalar e tivemos algum receio, estávamos a fazer isto no Hospital Particular de Almada, portanto, e tivemos algum receio de continuar, onde precisamos de algum apoio logístico, se alguma coisa de maior acontece. E parámos quando ele começou com os sintomas, portanto, eventualmente, penso que parámos mais cedo do que o Coutinho parou na prova de esforço quando ele começou com os sintomas. Aliás, também ele podia estar a ver o que estava a acontecer e nós não estávamos. Muito obrigado. Muito obrigada.